Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite abençoada para vocês, mais uma mensagem nessa segunda-feira, nesse dia, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Sobre o projeto de aconselhamento do canal, eu tenho colocado sempre disponível o e-mail para mais informações. O e-mail estará no comentário fixado. A palavra de Deus, ela diz assim, livro de Jonas, capítulo 4, versículo de número 4. Disse mais o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? O texto aqui ele fala sobre Jonas e é uma história bem conhecida. É uma história que nós sabemos de onde Jonas foi tirado, né? Ele foi tirado da baleia, de dentro da barriga de um peixe, possivelmente cachalote do Chipre, mas é comum se dizer que foi uma baleia, né? O lugar onde Jonas foi parar. E esse ressentimento dele era porque ele estava indignado com o Senhor, por tudo que estava acontecendo na vida dele, por tudo que Deus queria dele, exigia que ele fizesse. Jonas de fato não queria cumprir os desígnios de Deus. Porém, né, ele tivesse ido parar no centro do querer de Deus, mesmo assim ele lutava contra esse querer. E ele chega em Nínive, e quando já na cidade de Nínive, a palavra fala que ele estava extremamente ressentido, desgostoso. E ele sabia que o Senhor tinha uma bênção de perdão caso aquela cidade fosse conduzida a um arrependimento, caso aqueles homens e mulheres daquela cidade se arrependessem. E Jonas não queria isso, Jonas queria que eles fossem ajuizados. Jonas queria que eles experimentassem o mal de Deus e não o bem. Olha como diz a oração de Jonas. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, na minha casa? Por isso me preveni e fugi, pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Ele estava com raiva de Deus porque Deus era bom. Ele estava chateado com o Senhor porque o Senhor não usaria de juízo com aqueles que ele, Jonas, achava que deveriam sim receber o juízo de Deus. Quantas vezes nós esperamos que Deus entre com o juízo? Quantas vezes nós aguardamos que o Senhor pese a mão, mas o que nós ouvimos do Senhor é misericórdia, piedade, longanimidade e benignidade. O que nós vemos Deus usando, ou o agir de Deus é dentro dessas palavras. Quantas vezes o Senhor ele não vai de encontro àquilo que é o desejo do nosso coração? Inúmeras vezes. E isso fez com que Jonas se angustiasse, ao ponto de querer tirar a sua própria vida, de pedir, na verdade, ao Senhor que tirasse a vida dele. Porque ele chegou à conclusão de que era melhor morrer do que viver. E aí o Senhor vira para ele e fala: é razoável esse teu ressentimento? Tu tem motivo para isso? Não queira que Deus faça aquilo que você quer que aconteça. Não queira que Deus ele haja de uma maneira que você gostaria de ver as coisas acontecendo. O juízo não viria sobre a Síria, o juízo não viria sobre Nínive, não no período de Jonas. O que viria no período do profeta Jonas seria a misericórdia de Deus, seria o perdão do Senhor, seria a graça de Deus sendo manifesta em pleno Antigo Testamento, mediante o arrependimento. Eu não sei o que está dentro do seu coração, mas você sabe o que o Senhor está falando contigo. Você sabe o que Deus está ministrando, o que está aí escondido, os sentimentos e os desejos. Às vezes, somos tomados e levados por um sentimento de vingança, de querer ver dar errado ou querer ver o mesmo mal que aconteceu conosco acontecer com uma pessoa que tanto mal nos fez, que tão mal nos fez. Mas Deus não tem esse mesmo entendimento. Deus não tem dessa metodologia. Deus não tem esse padrão humano vingativo. Não. A vingança pertence ao Senhor. Ele a usa se Ele quiser. E Deus manda te dizer nessa noite: Ele vai tratar dessa pessoa segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle. Não queira misericórdia quando Deus quer entrar com juízo. E não exige juízo quando Deus quiser entrar com a misericórdia dEle.
Nínive entendeu. Os moradores da cidade de Nínive entenderam que o juízo estava iminente, era iminente. Eles se arrependeram, a palavra fala que eles se ajoelharam, pregoaram um jejum que até os animais fizeram. E o Senhor se arrependeu do mal que faria. E o juízo passou da cidade de Nínive, não os atingiu. Tudo isso provocou uma ira imensa em Jonas. Tudo isso levou Jonas a uma revolta para com o Senhor, porque Deus não quis destruir aquela cidade. Basicamente foi isso. Simples assim, por mais incompreensível que possa ser, que possa parecer, porque Deus não quis destruir a cidade. Às vezes nós gastamos muita energia em desejar o mal, ao invés de desejar o bem. Em pagar o mal com o mal, ao invés de pagar o mal com o bem, como o Senhor nos ensinou. Não seja como Jonas. Primeiro ele se revoltou contra Deus fugindo do projeto. E uma vez forçado pelas circunstâncias, a baleia ou o cachalote, ele se viu obrigado a cumprir os desígnios de Deus. Mas mesmo assim, o ressentimento, a ira, o desgosto estava tomando conta do coração de Jonas. Sabe de uma coisa, minha irmã, meu irmão, e eu acho que é importante a gente lembrar isso, revisitar esse entendimento. A vontade de Deus é a melhor. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso nessa noite, mas eu sei que é necessário dizer. O que Deus vai fazer ou o que Ele vai deixar de fazer é o melhor. É o melhor. Por isso que quando Jesus ele ora, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele não coloca a vontade dele, ele almeja a vontade do Pai, porque ele sabe que a vontade do Pai é melhor. O que Deus está fazendo, ou o que Deus está permitindo, Deus sabe o que faz, confia. O que Deus deixou de fazer que você tanto queria, Deus sabe o que faz, confia. Deixa o Senhor agir. Deus sabe o melhor caminho. Deus sabe a melhor atitude que Ele tem que ter. Deus sabe exatamente o que fazer nesse teu problema, nessa tua luta. Deus sabe como agir no coração dessa pessoa. Deus sabe o que Ele deve mudar ou não. Ele sabe o que está dentro do seu coração. É razoável esse teu ressentimento? Será que é razoável? Libere o amor. Libere o perdão. E confia no teu Deus. Deixa o Senhor agir. Não importa se não vai de encontro com aquilo que você quer. O que importa é que a vontade dele, essa sim, deve prevalecer. Que Deus te abençoe nessa noite de segunda. A paz do Senhor Jesus.